trabalho, vocês irão enxergar esses ensaios, e eles são muito importantes para os processos produtivos, tanto na área da mecânica como na área de metalurgia. Ok? Professor, nesses ensaios aí tem a dureza também que faz? Ensaio de dureza, beleza. Ensaio de dureza também é importante e ele também é considerado como um ensaio destrutivo. Ensaio destrutivo, entendeu? Então, vou tentar abarcar aí, mesmo que de forma talvez não profunda, mas para vocês entenderem um pouquinho, porque é uma área muito importante. Tudo bem? E claro, né? E dentro disso a gente vai ver os principais ensaios não destrutivos. Eu coloquei ensaio mecânico de fora a fora aqui, né? Vou ter que alterar esse slide depois para vocês aí, tá? Mas entendam como ensaios não destrutivos. E a primeira pergunta é, por que ensaiar, hein? Vou jogar essa pergunta para vocês antes de eu fazer algumas considerações aqui. Por que vocês acham que é importante fazer ensaios nos materiais? O que vocês já viram? O que vocês têm de legal aí para nos contar? Saber, né, o comportamento, né, professor, do material na hora da utilização também. Uhum. Isso, né? Como é que vai se comportar no uso, né, no dia a dia? Isso. Oziel, te cortei. Pode falar. Oziel, que ia falar? Pode falar, Oziel. Sim. Eu ia falar mais voltado na parte da fagulha, né? Que verifica se a composição química está de acordo, né, para cada material, principalmente o teor de carbono. Bacana, né? É um ensaio ali mais qualitativo do que quantitativo, mas Exato. Se você pega ali o rebolo, né, e faz ali usinagem do material, o percentual de fagulha ali, ele tem uma certa relação com o percentual de carbono, muito bom. Bacana, interessante, né? E ali até comprova a experiência do mecânico, do mantenedor ali, falou, ó, esse cara tem conhecimento só de ver a característica da fagulha em si, excelente. Depois eu posso trazer um vídeo mostrando como que é feito esse ensaio. Por favor, bacana, eu quero ver. Eu nunca vi o vídeo, eu gostaria sim. Interessante, eu já até treinei, mas eu não concluí o meu treinamento, eu fui para outra área. Mas é muito interessante, eu trago depois, então. Ok. Tá, joia. Sim, eu já até, inclusive, na prática, né, já até fiz com os meninos, junto com o professor de usinagem, mas um vídeo mesmo eu não tive a curiosidade. Que bom, traz pra gente, que vai ser muito rico, tá? Obrigado. Bom, não sei se alguém queria comentar mais alguma coisa, mas não sei se foi o Raul, se foi o Jefferson, né, que ele comentou o seguinte, professor, tira-se uma amostra, depois que está o aço, você viu que a composição dele está ajustada, e ele já vai ser jogado para os moldes. Olha só, ali tem um ensaio, ali tem uma certificação, dentro desse ensaio normalizado, vai se retirar um tarugo, vai julgar ali, uma parte vai julgar na análise química do material, a gente vai ver que a análise química é muito importante, mas também vai ter um ensaio de tração. Por quê? Eu garanto, o que o Luciano falou, que é a composição tanto química, como propriedades de um material de acordo com uma determinada norma. Tá? Então, hoje, por exemplo, para a norma de aços, né, a gente vai ver lá na frente depois as normalizações, mas a gente tem, por exemplo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a AISI, né, ok? Que é americana, tem a SAE, que é americana, a gente vai ver isso também, e tem a STM. Então, são aí alguns órgãos que eles falam o seguinte, o aço, ele não é feito de qualquer jeito e ele não é verificado de qualquer jeito. Existe procedimento, existe padrões. Por quê? Porque se você vai importar um determinado aço da China, né, nós estávamos comentando antes do intervalo, você precisa garantir
que aquelas qualidades, propriedades que você solicitou de acordo com determinada norma, seja feita. Bacana? Por quê? Porque lá na frente, esse produto tem que desempenhar a função que foi projetado para ser. Bacana. E aqui eu vou dar uns contra-exemplos. Não sei se alguém queria comentar alguma coisa, parece que alguém abriu o microfone. Eu de novo, Ziel. O senhor vai mostrar para nós a diferença de ensaio em ultrassom e MPV? Desculpa, cortou o som. Na aula anterior, você falou sobre ultrassom. Uhum. Vai dar matéria também de MPV? Na verdade, a gente vai passar por todos os ensaios não destrutivos, tá? E hoje o ultrassom, por exemplo, ele tem tecnologias igual phase de array, a gente vai ver um pouquinho a respeito, tá bom? A gente vai ver os princípios dele aí. Tá, Zé? Agora, o que a gente vai ver, né, a diferença do um linear para um phase de array e outras tecnologias, e a gente pode até começar a esboçar como é que a gente calcula ali a velocidade, como é que a gente calcula a profundidade da descontinuidade dentro do ensaio de ultrassom. Claro que, né, para você avançar ali para uma prática, você precisa de fazer um curso de qualificação adicional, tá? Isso não vai mentir para você que, né, a gente vai ver líquidos penetrantes, um ensaio visual, partículas magnéticas, a gente passa também pelo, muito utilizado na aviação, né, deu branco aqui, mas correntes parasitas, a gente vê os correntes parasitas, todos esses ensaios que tem muito a ver aí com a nossa área, tudo bem? Tá, mas ali, Oi? O ultrassom, ele serve para olhar, fazer algum reparo, alguma fissura no aço, alguma coisa, assim, uma parte que precisa ser recuperada, Olha, Ivan, pode sim, pode ser utilizado sim. Eu, na minha vida profissional, nunca debati com isso, não. Normalmente, ele é uma decisão de expurgo. A peça está com trinca, entendeu? Retira e sucata. Mas pelos setores que eu passei, né? Pelos setores que eu passei, vaso de pressão, essas mecânicas de manutenção industrial ferroviária, entendeu? Não, os procedimentos, eles não falavam de, tá com trinca, vamos fazer um reparo. Não, tá com trinca, joga-se fora. Então, isso é muito específico de cada área, tá? Tem casos que, na própria aviação, por exemplo, tem determinadas peças que existe um acompanhamento de trinca. Ou seja, não faz nem manutenção e nem joga fora, tem acompanhamento. Ela chegou a um determinado nível, joga-se fora. Mas antes disso, usa-se mais um pouco. Falei, caramba, né? Achei isso muito interessante. Agora, tem áreas que sim, né, que existe uma trinca, pode-se fazer ali um reparo e volta com equipamento para rodagem. Mas ele determina trincas, principalmente, né, internas a determinadas peças. Bacana? Não sei se eu respondi a contento. Jefferson, eu vou ficar para trás aí, viu? Porque essa galera aí, todo mundo entende isso aí, não tô entendendo nada. A pessoa normalmente usa penetrantes, né, para verificar a trinca lá, penetrante e revelador. Boa, nós vamos ver líquido penetrante também, inclusive procedimentos da STM, nós vamos ver sim, ok? E aí a gente vai começar a entender por que às vezes a gente usa penetrante, por que às vezes a gente usa ultrassom, por que partículas magnéticas, tá? O que caracteriza cada tipo de ensaio e aplicação de cada um, tá bom? Inclusive custo... Oi? Vai entrar na área já que nós estamos aí. Isso aí, nós veremos esses ensaios aí, um por um. Bacana? Então, professor, então nós vamos estudar um pouco mais, um pouco também sobre a área também de inspetor de solda, né? Porque o inspetor de solda, eles trabalham com líquido penetrante, sim, raio-x, essas coisas, né? Isso, você falou um negócio legal, o raio-x também entra na mecânica.
Muito bem. Esses caras é meio biruta da cabeça, professor. Eles é meio doidão, tanto que eles estudam. Viu? Né, não tem isso, né? Vocês estão gostando da área. Vocês vão ver que quando você gosta de uma coisa, estudar é um detalhe apenas. Olha que legal. No início do século XX, né, virada ali do século XVIII, XIX e XX, a explosão da caldeira Schuigrover, tá, numa indústria dos Estados Unidos. Olha que interessante, né? Aconteceu isso aí. Deixa eu ver se tem uma foto. Acho que eu matei uma foto antes, né? Sem querer, eu fiz a duplicação da foto, mas era para ver as duas. Uma era antes e depois. Depois eu mando a foto direitinho para vocês. Isso aí é depois, né? Então, aconteceu uma explosão da caldeira. Nessa época, tinha-se o conceito de que tinha-se o conceito seguinte, que no início do século, né, não tinha-se manutenção, usava-se o equipamento até ele falhar, tá? Então, esse conceito de manutenção ele vai tendo uma evolução, né, com o tempo. Chega aí as manutenções corretivas. O que é corretiva, né? Estragou, conserta, depois vem as preditivas, as preventivas. Então, a evolução da manutenção ela vai vindo com o tempo. Nesse início, né? Nesse início aí, final do século XVIII, início XIX, era o seguinte, estragou, né? E nada de manutenção. Olha que interessante. Então, vem a acontecer uma explosão da caldeira, tá? Que foi aqui, ó, trinca em um rebite. Isso aqui não é vamos dizer assim, né? É um estudo que eles fizeram, mas não conclusivo. Trinca em um rebite da costurada chaparia do costado. Então, antigamente, os vasos eram rebitados, ok? Aconteceu uma trinca, não só em um, mas em vários rebites, tá? Por uso, né? Ele foi se usando, e achava-se que não precisava de manutenção. Na época, não se pensava em manutenção, tá? Em 29 de março de 1905, né, o promotor afirmou que o acidente foi devido a um defeito oculto na caldeira e o processo criminal seria arquivado. Quanto à responsabilidade civil, 2 semanas depois, um juiz determinou que a explosão foi causada por um defeito que não poderia ter sido descoberto e inocentou a empresa RB Groover. Tá? Então acontece aí, né, esse alívio da empresa, só que eles chegaram um pouquinho mais, não está aí, mas eles chegaram no estudo um pouquinho mais fundo, e o que aconteceu? Tinha muita nafta, tá? A nafta, ela é extremamente inflamável, e tinha muita nafta no depósito, e acabou que essa explosão ela foi acentuada por causa disso. E aí acabou que, embora essa trinca, né, ou esse problema na caldeira, inicialmente não foi, eles foram absorvidos disso, mas por causa dessa nafta, eles foram acusados novamente, tiveram que pagar aí multas seríssimas. E aí aconteceu que, mesmo que ela foi assegurada, ela declarou falência. Então, acredito que a caldeira antiga ainda estava operada com sobrepressão. Então, gente, hoje nós temos a NR13 para vasos de pressão e para caldeiras, e uma série de ensaios é feito, desde o início da chapa de aço lá, até um teste hidrostático, um teste de estanqueidade. Deixa eu ver, está todo mundo escutando? Sim. Estamos sim, professor. Beleza, professor. Ok, é porque ficou silêncio ali. Nossa, será que eu saí da sala? Então, hoje a gente tem uma série de ensaios, tanto destrutivos como não destrutivos, e outros ensaios funcionais, como hidrostático, estanqueidade, a solda, alguém comentou a respeito que o inspetor de solda tem líquido penetrante. Então,
hoje existe todo um grande procedimento para que esse tipo de explosão, o ideal é não acontecer, né? Porque vocês viram na foto aqui que o quarteirão todo, né? Claro que juntou-se ali da explosão com a caldeira com depósito de nafta, que é um elemento extremamente inflamável, a destruição de toda a fábrica em si. Não é isso? Então, gente, um prédio aí na frente, tá? Entre as duas ruas aí tinha um prédio. Vamos pergunta, né? Aqui a caldeira, né? Local onde a caldeira foi arremessada, quintal da casa vizinha da fábrica de sapatos. Era uma fábrica de sapatos, tinha uma caldeira, a caldeira explodiu e arrebentou tudo, matando aí muita gente, né? Não sei nem a quantidade. Pouco tempo aí também, né? Teve um acidente também da Uzi Minas também, com o tanque deles também explodiram assim, você viu? Acho que foi em Patinga, acho que foi isso mesmo, você viu? Vi, eu esqueci, foi de acompanhar, eu queria ter acompanhado isso, porque entra nesses processos, né? É claro que alguns processos são falhas de operação, tá? Algumas plataformas, né, que você pega ali processo de operação, não coloquei aqui porque não entra tanto na nossa disciplina quando se fala de ensaios. Na verdade, por exemplo, o operador, ele tira uma válvula e faz a raquete, né? Ele coloca ali um tampão e esquece, né? Não avisa para o outro turno, aí o outro turno vai lá e liga o negócio e começa a ter uma sobrepressão, de repente explode aí uma determinada plataforma, entendeu? Tem algumas coisas que são operação, eu não coloquei aqui, mas eu queria acompanhar para ver se foi um erro de operação ou um erro de análise de ensaios, alguma coisa assim, entendeu? Mas realmente eu fiquei sabendo, mas eu não acompanhei, não. Se a gente lembrar um pouquinho a mais aí também, a gente lembra da Baker, né? Vocês lembram da Baker? Eu poderia ter colocado a Baker aqui, eu não lembrei. Mas a Baker, quem acompanhou, aconteceu um processo de manutenção de solda dentro dos vasos e tinham furos que a inspeção visual, quando o cara coloca a caneta lá, não sei se vocês acompanharam, dava para ver o furo. Se tivesse feito pelo menos uma inspeção visual na manutenção e ensaio do vaso, ia ficar claro ali por onde aconteceu o vazamento. É claro que uma inspeção bem feita, né? Mas era visual. Cervejaria? Cervejaria. Um furo minúsculo quebrou a empresa. É um furo de falta de manutenção e falta de inspeção visual. E claro, outras então eu tô voando, pessoal. Eu achei que era um cara que tinha vacaiado lá, já bateu o martelo, já. Bom, ainda tem... Mas que lá também pode ter sido, que o aço também, ele corroeu com o tempo também, né? Porque o líquido que fica lá, ele é ácido, né? Ele acaba com o tempo corroendo o inox. O inox não dura a vida inteira, assim como eles dizem, não. Sim, é por isso que a gente fala que, por exemplo, tem procedimentos, né? Por exemplo, quando você pega a vaso de pressão de 5 em 5, dependendo do tipo de vaso, de 10 em 10 anos, tem que ser feita uma medição de espessura de profundidade. O teste hidrostático, ele tem sido até retirado aí da NR13, mas as outras inspeções não. Então, precisa ser analisado de tempos em tempos. E hoje nós estamos na época que esse tipo de inspeção ele não pode ser ignorado, né? Hoje a gente tem muitos recursos. Você pega aí 1900, tudo bem, mas hoje é muito complicado. E assim, foi exatamente nos pontos que ocorreu a solda, né? Então ficou muito difícil de falar que foi uma má intenção, uma coisa como, né, vocês comentaram. Bacana? Beleza, gente? Então eu trouxe aqui alguns casos que eu achei muito interessante. Isso aqui é a classe dos navios Liberty, 1941-1945. Quem me lembra, o que aconteceu nessa época, em 1941, 1945, hein? Segunda Guerra. Isso, Segunda Guerra Mundial. E aí, por quê? Porque aí, aqui não é somente ensaios, e sim um agregado de coisas que devem ser, que contribuíram para isso. E um deles é a pressa, né? Um deles foi a pressa. Preciso de fabricar navio, são navios norte-americanos, dos Estados Unidos,
E a primeira coisa foi a pressa. E a guerra, ela não trouxe só para os americanos, mas para os alemães também. E assim, até mais raro de você conseguir esse tipo de pesquisa, principalmente dos alemães, mas não sei se vocês acompanharam ou não, os alemães, eles invadiram a Rússia, né? E a Rússia fez um negócio muito interessante. Eles sitiaram algumas cidades. O que é sitiar algumas cidades? A Alemanha estava vindo, falou, olha, vamos abandonar a cidade e queimar tudo para eles ficarem sem suprimentos. Não sei se vocês viram essa estratégia. Isso deu uma quebrada boa já na Alemanha, né? Porque ela chamada assim na Netflix, assim, dessa história aí? Tem, deve ter algum filme, né? E aí a primeira característica dessa foi interessante, foi isso, né? Que ela queima algumas cidades exatamente para os alemães, porque a ideia é o seguinte, conquistou a cidade, você começa a pegar os suprimentos deles, né? Mas eles falaram, não, vão queimar tudo, seja combustível, alimento, já deu uma certa quebra nos alemães. E outra característica, o inverno muito rigoroso, ele fez com que alguns equipamentos, isso aí é uma das partes mais difíceis de pesquisar na guerra, mas alguns equipamentos alemães quebraram aço, ele tem uma influência, não vou falar todos, mas alguns determinados tipos de aços, ele tem uma influência muito grande em choque. Então, e aí eu volto aqui para o navio essa classe de navio, que eles foram feitos de qualidade, foram feitos de qualquer jeito e ainda não tinha tanto profundo conhecimento do ensaio de impacto, que é um ensaio destrutivo. E aí o que acontece? Um determinado aço que ele funciona muito bem na temperatura ambiente, quando tem um frio muito rigoroso, igual estava acontecendo, né, em algumas partes da Europa, esse aço que aguentava impacto, choque, porrada, né, ele começou a quebrar. E teve alguns navios que eles quebraram só de estar parado num porto congelado. Alguém queria falar alguma coisa, pessoal? Foi direto? Não, ia só comentar essa questão da... Até me comentou, né, quando a Netflix tem um documentário lá que eles fizeram, né, a Segunda Guerra, cores. Eu tava, curiosidade, eu tava assistindo, é muita loucura, cara, é interessante demais. A guerra é terrível. É um trem muito louco. Deus livre guarde, aconteça um trem desse numa época dessa que a gente tá vivendo, mas era isso mesmo, os alemães lá, eles sofreram muito com isso lá na Rússia, lá que eles fizeram. A Rússia deu um couro neles forte lá, né? Antes também cheguei a ver também, professor. O canhão deles ia tirar, a boca do canhão explodia, a bala não saía, o canhão desmanchava. São algumas falhas que testes e ensaios ainda bem que eles se lascaram, porque se eles tivessem ganhado, nós estávamos perdidos. E interessante, gente, que um terço de navios, não sei se tem esse número aqui para frente, mas um terço falharam, um terço tiveram problemas de ensaios de fraturas frágeis. Por isso que eu quero trazer, a fratura frágil não está dentro da nossa ementa, mas eu vou me organizar para a gente estudar um pouquinho, para a gente entender como é que um determinado aço, numa temperatura ele funciona, ele pode receber golpes, pode receber choques, mas em determinada temperatura ele quebra. Olha que interessante, um navio parado no porto, quebrar desse jeito. Trincar de fora a fora, né? Olha só, deixa eu ver, acho que tem mais foto dele aqui, ó. Aqui, ó, o número aqui, ó. Foram construídos 4.694 navios desse tipo, nessa época, entre 1941 e 1945, dos quais 1.289 sofreram fratura frágil. É claro que esses tinham reparos, tá? Tinham reparos, dava para se consertar, e um terço, gente, é falha demais, né? Uma empresa hoje que falha um terço, ela quebra. É até engraçado, fratura frágil, que é partido no meio desse... De fora, é engraçado mesmo, né? Ou seja, fez frio rigoroso, o navio, quebrava, e 19 navios partiram-se ao meio. Imagina, precisou de uma bomba alemã, tá, gente?
Imagina você é dono do navio desse, o cara chega e fala que seu navio teve uma fratura frágil, você chega lá e tá partido no meio. É muito interessante. Olha esse aqui. Olha só. Nossa senhora, esse aí. Pessoal, esse aí não foi free, não, com certeza não foi free, não. Né? Foi. Esse é um dos navios da classe Liberty. Olha só. Professor, isso que você está falando do aço, ele tem, devido à temperatura que ele se danifica, lá nós usamos o tubo de cobre, né, para fazer refrigeração. Ele, para refrigeração, ele é bacana, mas se você determinado o calor que ele tiver, ele trinca todinho, ele dá um monte de buraco, a costura dele abre de fora a fora. Aí. Dependendo da parede dele, ele não aguenta caloria. É bacana isso aí, ó. Isso. Só para te adicionar uma pergunta aí, normalmente onde ele tem essa falha, ou esse defeito, é na costura, é na solda, na brasagem ou não? Ô, professor, o que acontece? Depende da parede, né? Tem parede mais grossa que ele resiste mais caloria. A parede que eles usam lá são mais finas, que é tubo mais fino, é tubo de 1/8, é tubo mais de tola mais baixa. Sim. E ele abre de fora a fora, na solda dele, ele não aguenta a temperatura, até na hora da soldagem dele, tem que ser o maçarico tem que estar controlado, porque se ele esquentar muito, ele não solda, ele dá buraco. Ele tem que esperar esfriar de novo para soldar de novo. Deixa eu dar uma adiantada no assunto aqui, vocês terão soldagem, mas o que acontece? A brasagem, tá? Em alguns autores, eles até separam brasagem de soldagem. Por quê? A soldagem, quando você faz uma solda, tanto o eletrodo quanto o metal de base, eles fundem, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Você tem aqui duas chapas que você vai unir uma na outra, você vai vir com um eletrodo, ok? Então, vai acontecer que a fusão de uma parte da chapa aqui, mais a fusão do eletrodo que está caindo aqui. Então, tudo passou do estado sólido para líquido e depois solidificou, voltou para sólido, ok? A brasagem, que é o exemplo do cobre, o que tem que acontecer? O cobre, ele tem temperatura de fusão maior, tá? Ou seja, a chapa, nesse caso aqui, que seria o tubo de cobre, ele tem fusão maior do que o eletrodo. Então, quem é que funde? Somente a chapinha, somente o eletrodo, somente a vareta. Ó. Só a vareta que vira líquido, tá? E depois acontece uma cola aqui, uma junção, né? Uma cola, só que de menor resistência. E aí, como esse material aqui, que é o eletrodo, ele tem temperatura de fusão menor que o da peça, se você ultrapassar essa temperatura, ela vai derreter aqui, tá? Então, normalmente, para refrigeração, é este caso, que a vareta que possui temperatura de fusão menor, só ela derrete, e aí isso tem uma desvantagem e uma vantagem. Qual que é a desvantagem? Esses casos aí que a temperatura dela aumenta. Outra coisa, a solda ela possui classe de resistência mecânica maior do que esse caso que é chamado de brasagem. Só qual que é a vantagem da brasagem? Você pode desmontar. Você chegou na temperatura aqui só da solda, você desmonta e pode montar novamente. A solda não tem jeito. Você destrói tudo aqui. Ó. Dependendo do que for, não tem jeito de retornar mais no caso da solda. Ok? Por isso que eu... Agora, outra desvantagem é isso aí, né? Igual você falou, se passar da temperatura, desmancha ali o processo de solda em si. Bacana? Só abrir esse adendo que você comentou. Então, gente, isso aqui obteve um avanço, né? Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, a guerra ela trouxe muitos avanços tecnológicos e um deles é a obtenção do ensaio de impacto
que influencia hoje, por exemplo, vasos chamados de vasos criogênicos. O que são vasos criogênicos? São aqueles aços que aguentam baixa temperatura para você colocar, por exemplo, um hidrogênio, um oxigênio, aqueles gases que congelam, que se você colocar num determinado aço que não resiste, estoura tudo. Ok? Então, tá aí um exemplo de por que é importante, né, a característica do ensaio. Esse aqui é chamado de Piper Alpha, né? Esse aqui é mais recente. Olha só que interessante, né? Tem uma plataforma que virou de cabeça para baixo. Houve uma falha numa solda, e essa solda, ela comprometeu tudo, né? Ela comprometeu tudo. E aí, normalmente, hoje, com essa tecnologia, para acontecer um acidente desse porte, tem que acontecer vários incidentes, né? E qual foi um deles importante? O Ivan está aí? O Ivan é o soldador. Estou aqui, professor. Beleza? O Ivan vai concordar com o professor, por exemplo, que quando eu estou com duas chapas, esses dois negocinhos que eu desenhei aqui é duas chapas, e quando a profundidade, né, a espessura, na verdade, da chapa aumenta, o que você tem que fazer? Você solda dos dois lados, você solda por cima e solda por baixo. E se aumentar mais ainda, você tem que fazer isso aqui, ó, um negócio chamado entalhe, ou bisel, não é isso? Faz o bisel para a solda fundir melhor, né? Dar mais profundidade de solda. Isso, porque se a chapa for muito... Se você não fizer esse entalhe aqui, ó, vou deixar ela reta aqui, ó. Isso aqui é sem entalhe, ó. Professor, isso é usado muito em soldagem de tubulação, né? Para passar solda sanitária, né? Ela é usada muito assim, o bisel. Sim, muito. Mas por que o bisel é importante? Está vendo que eu deixei uma falha ali no meio? Quando aconteceu um meio ali que não houve solda, porque a profundidade não permitiu. Então, o que tem que acontecer? Você quebra, você faz esse bisel para acontecer o quê? A solda fundir aqui no meio e depois fundir a peça toda. A gente pega e faz a raiz, enchimento e acabamento. Isso, a primeira solda é chamada raiz, inclusive extremamente importante para a estrutura da solda, perfeito? E aí o que acontece? A norma de solda tem até a quantidade de oscilação que você pode fazer na raiz, né? Dependendo para onde que o serviço vai ser feito, o inspetor dá pau na solda. Se a raiz ficar, acho que o máximo é 2 milímetros, né, de oscilação, não pode não. Dá pau, porque dá problema no produto final depois. Excelente. Inclusive, na própria raiz, no reverso dela, normalmente qual que é o procedimento que tem que fazer? Um ensaio que a gente vai ver chamado de líquido penetrante. Ô, professor. Depois a gente vai ver por quê. Oi. Mas nesse caso aí dessa plataforma aí, maresia e o sal não influem nesse material aí, não? O tempo, as plataformas que a gente vê aí da Petrobras por aí afora, o material ele é reforçado para a água do mar, alguma coisa ou não? Aí depende da criticidade, né? Entendeu? Se criticidade que eu falo é o seguinte, tem certa parte que não é estrutural, que se falhar não tem problema nenhum. Então coloca qualquer tipo de material. Agora, se é uma estrutura crítica, que se falhar, por exemplo, essa estrutura D6 aí foi um exemplo, aí tem que ter um acompanhamento diferente, né? Só que aqui é interessante, a primeira coisa que eles fizeram errado foi esse chanfro aqui, ó. Né? Fizeram um chanfro de qualquer jeito, aí não houve uma determinada profundidade. E isso, gente, né, se você tem uma solda só aqui em cima, aqui, ó, em vez dela toda, igual eu fiz aqui, ó, fazendo a seta, tem comprometimento de resistência. Ok? Então, além da solda não ter sido feita, o chanfro não ter sido feito direito, a solda foi por cima, também não fez, aí o inspetor também não fez a inspeção adequadamente, né, foi juntando uma coisa na outra, e aconteceu isso aí, ó. Então, olha que interessante, essa aqui mostra, essa figura aqui mostra o seguinte, aqui, ó, a fratura onde que ocorreu, ó. Olha onde que aconteceu a fratura aqui, ó. Vendo? Chamou de hidrofone, né?
tem um dreno e um hidrofone, e aconteceu a fratura em mais de um ponto. Olha lá, vários pontos ocorreram aqui um processo de fratura. Ó. E qual é o nome dessa fratura? Você falou que tinha fratura frágil, esse é outro nome ou é só fratura? Ô, Luciano, você me apertou, viu? Aqui é uma fratura chamada de fratura por fadiga, né? Nesse caso ali foi uma fratura por fadiga. Quando a gente for ver ensaio de tração, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Me cobrem, Luciano, esquece não. O que é uma fratura por fadiga? Por exemplo, tá vendo que aconteceu uma trinca inicial? O que acontece? Uma estrutura, vamos desenhar um eixo aqui, ó. Vou desenhar um eixo aqui, ó. Ok? Tá aqui um eixo. Por algum motivo, aconteceu uma trinca aqui, ó, na superfície do eixo. Então, vou fazer o desenho diferente dele aqui, ó. Aconteceu essa trinca aqui inicial, certo? O material, por ele não ser frágil, e sim ele ser dúctil, a gente vai ver melhor depois que essa propriedade é importante, vamos devagar por enquanto, ele não quebra de uma vez, tá? Vou dar um exemplo bem grosseiro para vocês entenderem. Giz, né? Hoje está em falta, está em desuso, vai sumir do planeta, né? Giz para quadro. Mas se você pegar um giz e soltar ele cai no chão, o que acontece? Que quebra, né? Ok? Você falar em... Isso é frágil. Oi? Falar que o giz acabou, eu trabalho com giz inteiro, que diz? Ah, é? Faz o quê? Escrevendo nome no peça. Ah, ok. Isso, você solta o giz, bacana. Você não acha que a gente da metalurgia não usa não, faz usa. É verdade. É porque o custo é até baixo, né? Vamos lá. O professor, ferro maciço, ele é assim, ele não quebra de uma vez, não. Ele vai dando trinca aos poucos, né? O ferro fundido, né? Pelo contrário, o ferro fundido, ele... Não, aí tem... Depois a gente vai ver a característica, porque tem vários tipos, né? Tem muitas classes que aguentam muito choque, né? Ok? Tudo bem? Mas, por exemplo, você tem um aço de alto carbono, ele tende a conseguir receber menos choque. Ele é mais chapa para desgaste, por exemplo, ele é melhor para desgaste, mas para choque, porrada, ele não é um material muito aconselhável. Então, eu estou dando um exemplo disso para vocês entenderem o que é um material frágil. Tá? A gente vai passar isso com mais calma. Agora, o que acontece quando uma trinca do material que ele não é frágil? Essa trinca ela vai caminhando. Esse material vai tendo um esforço, tá? Esse eixo aqui ele dobra para um lado, né? Depois ele flamba assim para o outro, isso chama flambagem, tá? Ele está flambando e a trinca vai começar a caminhar aqui, ó, devagarzinho, até chegar num ponto que ela não suporta mais e ela quebra de uma vez, tá? E isso é chamado de fratura por fadiga, é o que aconteceu aqui. Aconteceu uma trinca inicial, que olha, pode ver aqui que está escrito aqui, a origem da trinca, e o material foi solicitando, a trinca foi acontecendo, até chegar num ponto né, que o material não resiste mais. Por quê? Ele está separado, como se estivesse com a serra aqui, ó, e fosse serrando, uma hora ele não suporta mais, ele atingiu o limite de resistência que ele poderia suportar. E aí acontece a fratura por tração. Vocês conseguiram entender? Ficou razoável? Professor, repete a origem dela aqui, ela foi andando. A origem foi a solda mal feita, ok? Beleza. A origem foi, gerou uma trinca ali porque a solda não foi adequada. Né? Não houve uma preparação adequada tanto de chanfro, e aí acabou até com uns 2 ou 3 tipos de defeito de soldagem aqui. Então aconteceu uma trinca inicial,
Então tinha uma trinca aqui no material, ok? E essa trinca, à medida que o material foi sendo esforçado, a trinca ela vai andando, ela vai caminhando a trinca. Ó. Professor, Isso imagina a desenho de ferrada que o inspetor de solda e o soldador tomou, hein, bicho? Isso dá processo de perder o qualificação, CREA, até ser preso com processo civil. É porque o inspetor, ele é igual engenheiro, né? Se der um problema lá, ele tem que responder, ué. Tanto que existe todo um procedimento de identificação de quem é que fez a inspeção, é documentado. Aqui tem, né, uns números de série de quem que, né, um número de série, e para o documento vai quem fez a inspeção, quem é o inspetor, quem que é o engenheiro responsável, etc, etc, etc. Por quê? O soldador não leva muito ferro, não. O inspetor e o engenheiro que toma a bomba toda. Exatamente. Segura o caldo todo, filho. E aí, a trinca, ela chega num ponto... Deixa eu desenhar no eixo aqui para vocês verem. Ó. Teve uma trinca inicial aqui. Aí o material começa a separar. Chega num ponto que essa trinca andou tanto que o eixo não suporta. E dali para frente ele se rompe de uma vez. Né? Depois eu trago para vocês como a análise de falhas, ela passa muito por isso. Você verifica, quando você olha o eixo assim, ó, você vê o ponto inicial da trinca, depois vai ficar com as marcas chamadas marcas de praia, é onde que a trinca andou. E depois, no finalzinho, tem um aspecto aqui todo brilhante da trinca, onde que ela se rompeu por tração. Depois eu trago isso para vocês. Oi? Um exemplo, não sei se é válido, mas um exemplo é o gol quadrado de alguns anos aí, dos anos 90, que fala que trincam o túnel do câmbio pro corta-fogo. Eles falam que trinca muito. E o carro acaba partindo no meio. Caramba! Tem essa. Mas igual esses carros mesmo, que é fundido, você sabe qual ferro que é, bem dizer? Esses carros mais antigos? O material a chapa assim. é aço, né? A chaparia dele é aço, tá? Pois é. Tem o Gol, por exemplo, né? Eles falam que trinca túnel. Para o túnel não trincar, tem que fazer um reforço tem que fazer reforço de chassi para ele não trincar. Ah, tá. Porque o chassi é o estrutural dele, né? É o que suporta ali do carro. Interessante, eu não sabia. Ele tem que fazer reforço na parte de cima e na parte de baixo com barra para evitar o trinco. Senão trinca okay. e o carro parte no meio. Nossa. Deve vir muito de encontro com isso aqui, né? Deve nascer uma trinca, ela vai caminhando, chegando em determinado tempo, tá? Há um colapso da estrutura. Pode falar. Por causa de uma trinca dessa aí, né? Solda mal feita, nós estamos com a ponte rolante condenada, né? Uma ponte para 10 toneladas. Hoje já não pode fazer uma elevação de 1.200 quilos. Então, é um prejuízo enorme. Vai ter que sucatear uma ponte de 10 toneladas. Começa-se com uma trinca, né, Oziel? Interessante, gente. Então, olha como que a manutenção, né, e quando se fala de inspeção, de ensaiar, a manutenção tem uma correlação muito forte, né? Então, de repente, pode ter sido tanto a questão começa com a operação indevida e o ensaio, ele verifica se essa operação indevida tem que ser refeita. Se não acontece, né, acontece os dois, né, a operação, né, no caso, a solda mal feita e a inspeção, né, que não foi feita adequada ou não foi feita, condena-se um equipamento. Professor, oi? Esse negócio da Vale aí, lá de... Aquele primeiro lá de Bento lá, e essa aí, se tivesse olhado mais de perto, se estourar, acho que ele ia estourar de qualquer jeito, mas dava para salvar mais gente, né? Se tivesse feito uma inspeção nesse talude aí. É isso aí. E
perpassa, né, por outras áreas, tá vendo? A própria questão aí da barragem, né, é muito complicado. Bacana? Aí ele virando de cabeça para baixo. Então, a solda que nasce aqui na coluna D6, né, começa com uma soldagem não adequada, um chanfro não adequado, soldagem não adequada, em suspensão não pega, e aí a coluna D aqui, ó, ela se parte, aqui acontece um colapso total dessa coluna, e aí não tem sustentação, a plataforma fica de cabeça para baixo. Olha que professor, aqui perto de casa, tinha um tempo que o pessoal estava fazendo um galpão aqui, né? A solda deles estava ficando tão mal feita, já tem tempo isso, que na hora que eles foram colocar a telha, aconteceu isso aí, ó. Desmontou o trem todo, o trem desbeiçou tudo, rapaz. E os caras que estavam lá em cima só colocando a telha, soldando as travas lá em cima, você imagina, né? Foi tudo pro saco, porque o trem era muito alto, aí tinha aqueles vergalhão, aqueles ferro viga aí caiu em cima de um lá, estraçalhou o cara, mas aí a perícia pegou e veio, constatou lá, foi falha de solda, porque o cara tava só soldando por cima. Na hora que eles colocou o peso, aí ele não aguentou, a solda de cima rompeu, não tinha solda embaixo, aí... Nossa, tá doido, Deus me livre. O trem foi feio aqui, foi muito feio, viu? Não é brincadeira, né? A gente acha que solda-se de qualquer jeito e segura. Não funciona assim. Aqui a coluna D6, há um detalhe dela aí, Piper Alpha aí, a plataforma, aí já estavam os navios aí para tentar reaver alguma coisa, parte de uns contraventamentos tubulares diagonais que falharam naquele dia durante o acidente. Fica lá em exposição no Museu Norueguês do Petróleo. Então, quem for viajar para a Noruega aí, né, a passeio ou a trabalho, não deixe de ir no museu lá da Noruega lá, lembrar do Piper Alpha aí, se não me engano, em 1980, que aconteceu isso aí. Então, gente... A foto lê a forma que o aço retorceu? Como se fosse papel. Como se fosse papel. E isso acontece, né, com caldeira, se não tomar cuidado, estoura como se fosse papel. Teve um acidente de esfera, e esse não foi ensaios, não, isso foi operacional. O que acontece? O gás, ele vira líquido nas esferas, e tem o dreno, né, que é aquela retirada por baixo do fluido, entendeu? Aí o operador, né, da Petrobras, ele deixou lá o dreno e foi tomar um café. E aí o que aconteceu? O fluido saiu todo, começou a sair gás, ele não estava lá. Na saída de gás aconteceu o congelamento da válvula. Quando ele voltou, saiu correndo para tentar evitar, só que a válvula ela congelou, ela travou aberta. E começou a sair gás à vontade, né? E aí passa um operador fumando. Imagina, que bomba que foi. Eu acho que eu esqueci a distância, mas acho que foi mais de quase 1 quilômetro que uma tampa de uma esfera voou distante da esfera. Depois eu mando as fotos aí para vocês verem, né? Acho que morreram 45 operadores ali naquele dia. Mas isso aí não foi um problema de ensaios, né? Foi um problema de operação mesmo. O cara abriu. Mas é claro, né? Infelizmente, depois a Petrobras, a Petrobras, ela vem, né, trazer sistemas de
de refrigeração no sentido, né, de que a válvula aqueça, não congele, uma dupla proteção, se uma falhar, a outra entra em operação, mas teve que acontecer esses negócios aí. Ô, professor, esse cilindro de argônio, de gás que a gente usa, eles têm que passar por uma inspeção assim também, né, a cada 3 meses também, porque se ele tiver alguma fissura, eles colocam uma pressão lá dentro, que trem estoura e mata muita gente que trem também. O cilindro de argônio, o cilindro de oxigênio, ele tem já marcado ali no vaso dele o tempo que tem que ser feito as inspeções. Então, não é só chegar e recarregar, né? O pessoal não sei se a empresa tem ali um sistema de suprimentos, eles têm que estar sempre atentos a esse tipo de coisa. A questão de certificado, normalmente as empresas não pedem, né? Certo? Normalmente as empresas então, um colega meu que ele vende, né, esses cilindros. Ele, uma vez, ele me mostrou um vídeo da White Martins lá em São Paulo. Ela foi recarregar um cilindro desse que não tinha passado na inspeção, não, né? O cilindro já tava velho já, o trem. Aí a câmera de segurança pegou o rapaz recarregando o cilindro, né? Passando. É perigoso eles fazerem isso, né? Passar de uma garrafa para o outro com a mangueira. Ele foi passando, não controlou a pressão, não. O cilindro explodiu, mas só mostra a explosão, depois não mostra mais nada, né? Então, o cara morreu, mas passa bem, porque o trem foi feio lá. A pressão é muito alta, né? Então, existe sim normalização, tempo de utilização desses cilindros, as suspensões, que são os testes hidrostáticos e de estanqueidade, eles têm tempo para acontecer, tem que ficar muito atento aí em relação a isso. A empresa tem que ficar atenta em relação a isso, porque a segurança, não só, principalmente de vidas, mas patrimonial, porque explode aquilo ali. Aí, oxigênio, por exemplo, é uma bomba, arrebenta tudo, vai equipamento, vai funcionário, todo mundo embora, né? Cilindro igual um balão, né? Parece um balão, você soltando um balão assim. Aí assim, se for no bico da válvula, ele sai igual um torpedo, né? Mas tem casos que explode e aí aquele ar, tudo que está em volta ali, estoura, né? O argônio nem é tanto inflamável assim, mas o oxigênio é pior ainda. O acetileno também é inflamável, então isso não é brincadeira. Um que não é inflamável, mas também causa um estrago danado, pode ser compressor de ar, né, professor? Tanto que o compressor de ar, né, o pessoal não observa, mas ele está na NR13. Então, tinha que ter ali um responsável técnico por compressor, para aquela parte do cilindro dele. Ele tinha que fazer ali manutenção de manômetro de tempos em tempos, né? E a válvula de segurança, que é uma válvulazinha que, se tiver uma sobrepressão, é ela que vai abrir para alívio daquele ar ali, também tem que ter uma manutenção de tempo em tempo. E um prontuário, tá, gente? Prontuário, que é um caderno com manutenção de manômetro, manutenção de válvula, manutenção ali da espessura, né, medição de espessura do vaso e teste hidrostático ou não, dependendo do profissional que exigir. Isso tinha que ter para cada compressor. Eu pergunto, existe isso no Brasil? Só em empresas, né, que há grande porte aí e por aí vai. Mentira ou verdade? E o compressor, ele entra na NR3, tá? Tem que ter isso aí, tudo que o professor falou. Tem que ter um ART. O cara vai empurrando com a barriga aí, o dia que explodir, aí pega e troca. Se der, né? Pois é. Mas foi bom, bem observado aí. Então, por meio dos ensaios é que se verifica se os materiais apresentam as propriedades que a gente vai estudar, que os tornarão adequados ao seu uso. E olha só que legal esse segundo. Até a meados de 1930, olha só, década de 30, a construção dos objetos era essencialmente artesanal
não havia um controle de qualidade regular dos produtos fabricados. Na verdade, foi até além disso, né? Mas essa data aqui é que aquela manutenção, pelo menos chamado de corretiva, né? Começa a nascer aqui, tá? Em 1920 começa a nascer a manutenção corretiva, porque até antes disso, né? A ideia era consertou, joga fora, falhou, joga-se fora, e aí já começa a aparecer a corretiva também, e depois a preditiva. Então, aqui começa uma nova era, que é a questão da manutenção. E dá um salto muito grande na Segunda Guerra Mundial, né? Na Segunda Guerra Mundial, muda-se muita coisa, vem novas tecnologias, porque precisava, né? Eu tinha que ganhar a guerra, se vira, estuda, vê o que você pode fazer aí para melhorar os processos produtivos. Então, a guerra, ela veio, né? Muita tecnologia, ela veio junto com a guerra. Infelizmente, né, a gente não precisava disso. Seria muito melhor se a gente tivesse aí tecnologias em tempos de paz. Bom, atualmente entende-se que o controle de qualidade precisa começar pela matéria-prima. Opa! Então, quando eu falo matéria-prima, é exatamente no início da produção do aço. E alguém mais cedo falou, professor, vem antes disso. Como assim? No beneficiamento do minério de ferro. Né? Então, o tipo de minério de ferro já começa ali a influenciar, né, na matéria-prima e deve ocorrer durante todo o processo de produção. Então, desde a fabricação do aço até o produto final, deve-se ter intervalos de ensaios, intervalos de procedimentos operacionais verificados. Para quê? Para que no final o material esteja com a qualidade máxima. Bacana, gente? Então, aí aqui, ó, algumas características de ensaios. Obtém informações rotineiras, ensaios para controle de produção e do produto. Quando a gente fala controle da produção e do produto a gente está falando da peça, e controle de produção é como que essa peça está sendo feita, como que ela está sendo produzida. Recebimento de materiais. Alguém hoje trabalha aí com inspeção de recebimento de materiais? Não. Controle de produtos acabados e, além disso, obter novas informações sobre materiais. Estudo e pesquisa. Então, aqui já é um processo de fabricação que já ocorre, e aí você vai controlar durante vários processos, ou estudo de novos materiais. Ó. Novos materiais, novos processos de fabricação e novos tratamentos. E eu tirei do Senai, achei muito bacana essa característica. Classificação dos ensaios. Está acabando, viu? Esse horário assim começa, né? Tem a classificação quanto à integridade, quando a gente fala destrutivos e não destrutivos. Quando a gente fala destrutivos, provoca a inutilização parcial ou total da peça. Então, vamos pegar no exemplo do Jefferson. O Jefferson falou, olha, uma parte do tarugo, ele é retirado para fazer um ensaio. Que tipo de ensaio? Bom, ele pode ser feito, normalmente, é ensaio destrutivo, porque vai fazer um ensaio de tração, a peça vai ficar toda destruída, ela vai trincar, ou seja, não pode ser utilizado novamente. Ok? E os não destrutivos, como o raio-x, se retira ali um raio-x da peça, ou faz um líquido penetrante, ela pode voltar para a operação. Você fez um ensaio, a peça está bem, ela está ok, ela está aprovada, ela pode voltar a girar. Então, a primeira classificação é essa. Se destrui, se vai acontecer a inutilização parcial ou total da peça, ou se não vai acontecer. E aí, normalmente, aí a gente está aqui, né? A gente está nesse ensaio aqui, ó. Embora o professor falou, olha, esse aqui a gente vai tentar ver, que é o tração, esse aqui a gente vai tentar ver, e, cadê a dureza? E
tenacidade de fratura a gente também vai tentar ver. Eu acho esses 3, muito importante, junto com o impacto, a gente dá uma passada aí, tá bom? Acho que é legal vocês terem uma noção disso aí. Nós vamos fazer isso. E segundo, quanto à velocidade. A carga, então, chamado de estático, quando a carga é aplicada muito lenta, dinâmica, quando a carga é aplicada rápido, né, de uma vez só, que é o impacto, e a carga constante, quando é aplicada durante um longo período, chamado de teste de fluência. Tudo bem? Então, essa segunda classificação aqui é mais em relação à velocidade que a carga e a intensidade que é colocada. O mais importante para nós é isso aqui, ó, quanto à integridade, se ele destrói ou não a peça. E a nossa disciplina está muito mais dentro dos não destrutivos, é aquele que você ensaiou a peça, ela pode voltar para a operação. Agora é com você, ó. Então, para casa aí, né, para a gente começar a próxima aula com isso aqui, ó, nós vamos pesquisar e discutir sobre as seguintes propriedades. Só pesquisar hoje, tá, gente? E aí a gente volta semana que vem. Professor, volta com um exemplo. Oi? Poderia voltar no outro slide. Volto. Também lá no ABA, tá? Aí, valeu. Professor, esse próximo slide é para nós pesquisar lá? É. Encerra aqui com essa... Quem me perguntou? Foi eu, Ivan. É para pesquisar isso aí? Cada um escolhe 3 aí, tá bom? Não precisa ser todos, não. O professor vai falar de todos mesmo, não escolhe uns 6. Vai falar, eu sei lá, eu quero propriedade de dureza, né? Entendeu? Comentar a respeito dessas propriedades, por quê? Porque nós não falamos que em ensaios a gente tem que manter ou, né, verificar se a propriedade do material ela está adequada. Mas que propriedades são essas? São essas, algumas são dessas aqui, ó, as mais importantes para a nossa área são essas aqui. Então, a gente tem que entender primeiro o que são essas propriedades, quais são as aplicações dela, para depois a gente entender que a gente deve manter ou verificar se está adequada, perfeito? Então, é importante aí o estudo das propriedades. Isso é interessante demais, viu, não? Bacana, né? Ensaios é muito bom, né? Ele tem... É porque eu trabalho com controle de qualidade, mas é refratário, né? Uhum. Material refratário. Então, esses testes aí, não destrutivos, ensaios destrutivos, ela engloba também no laboratório também. Muito legal, né? Então, existe um laboratório que vocês fazem ali com esses materiais, né? Isso. E tem O esses refratário testes. é uma área muito bacana, né? Muito interessante. Muito bom. Essa questão Você está deixando nós afinadinho para quem for fazer inspetor de solda aí, ó. Tá ficando afiadinho já, ó. Tem muito a ver com a área de metalurgia, né? Realmente puxa muito. Realmente a metalurgia, ela puxa muito essa área de expansão, de caracterização aí de solda, ou outros, né? Ela puxa bastante. Você quis ser inspetor de solda, não, pessoal? Puxar 10 mil por mês, não? Eu vou ser bem honesto, Ivan, passou algumas vezes pela cabeça, né? Passou algumas vezes pela cabeça, mas na época eu não consegui dar continuidade, né? Eu sempre tomo decisões que impactam, né? Eu não falo nunca que é errado nem certo, né? Mas na época eu fiquei com medo, estava dentro da Regap, numa terceirizada, e eu fiquei com medo, a obra estava acabando, eu falei, nossa, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não vou arrumar nada. E precipitei, e mandei currículo para outra área, fui para outra área e não fiquei lá. Deveria, talvez, ter esperado um pouco mais, ter ganho um pouco mais de experiência, aí poderia abrir essa especialização, entendeu?
Eu era o responsável técnico por 72 vasos, né? Não tem muito a ver com a área que eu estava trabalhando na época. Fiz um curso de solda com um rapaz, quando eu fiz o curso, ele, depois que ele terminou os cursos, né, ele pegou e fez inspetor de solda. Hoje o cara tá lá em São Paulo, lá. Hoje ele tá puxando mais de 10 mil lá hoje. Lá. Ele já é inspetor nível 2, né? Hoje ele puxa mais de 10 mil lá hoje. Lá então bastante tempo, porque tá quietinho lá. Viu? Achou uma boa e não sai, né? Eu a inspeção de solda... O concurso solda... da Petrobras, né? Ah, ok. Aí sim, porque o inspetor, Ivan, ele, por exemplo, né, não sei se é um objetivo seu, ele tem que ser um cara que faz 2 ou 3 coisas, né? Porque eu conheço muito inspetor e passo muita dificuldade nessa crise. Entendeu? Porque é muito sazonal. Tem época que falta inspetor, sim, a pegar com o dedo, né? Mas, por exemplo, quando aconteceu aquela lava-jato da Petrobras, nossa, o inspetor estava desesperado. Quem não se qualificou em outra coisa, o cara ficou parado mesmo, entendeu? Ele ficou parado. Antes dele ir para São Paulo, ele ficou parado, né? Ele pegou e fez o concurso, passou, agora está quietinho lá. Isso aí. Aí se, no caso, agora ele é público, né? Aí pode parar tudo, que a Petrobras não vai parar de pagar ele. O cara que trabalha em empresas, não sei se ele é concurso mesmo, né? Não, aí é tranquilo. Mas nessa época que ele fez aí, estava bom aqui, né? Que foi quando teve parada aqui na Petrobras, que quando eles reformaram ela aqui, e eles estavam laçando mesmo. Você passava na porta e eles te pegavam você para trabalhar. Sim, aí depois ele fez o concurso, que também hoje não é tão fácil assim, né? Não sei que época que ele fez. Mas é uma boa, ele fez bem. Ok? Mas isso, você, por exemplo, está pensando em escritor, ou você pensa em numa carreira pública, ou então chuta com 2 ou 3 pernas aí, filho, porque inspetor, quando ele é muito sazonal, ali, em época que ele está muito alto, né, você tem que escolher quais lugares que você vai trabalhar, mas tem época que dá uma queda que os caras ficam muito doidos mesmo, porque alguns pensam e outros simplesmente não pensam, né? Não, agora eu estou bonito. Não, professor, o negócio é formar para engenheiro, abrir um escritório e pronto. Sim, é isso aí. Inspetor de solda hoje não é tanta vantagem mais, não. Pois mas pode ser que, de repente, né, há um grande investimento em infraestrutura e volte a ser. É isso que eu estou falando, né? É assim, faz assim. Vai lá em cima e depois desce novamente. Pode ser que daqui 5 anos, por exemplo, há um investimento de grandes obras aí, cara, ele realmente ele ganha muito. Eu lembro, eu estava em 2010, né, quanto o dinheiro ganhava 6, 7 mil ali, eu lembro o inspetor lá que ele estava na faixa dos 25, 30 mil com o PJ. Ele ganha 5 ou 6 vezes mais que um engenheiro dentro da... Isso aí, em 2007, né? Não, sim. Então, naquela época, né, antes de as obras, a Petrobras está fazendo a carteira de melhorando a qualidade da gasolina, melhorando a qualidade do diesel, né, ele ganhava 5 ou 6 vezes mais que um engenheiro cadastrado ali no freio. Entendeu? E de repente, rapaz, o negócio virou, quando chegou de 2010, o negócio começou a emagrecer, quando chegou em 2013 foi desespero total. Beleza, galera? Dispensar vocês, obrigado aí pela presença.
Foi muito bom. Estou com Deus aí, boa noite também. Coloca o nome de vocês aí novamente. Professor, sua próxima aula é quinta-feira, né? Isso. Professor, valeu, professor. Obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa pessoal. noite, Até pessoal. mais. Com Deus, hein? Quinta-feira aí, vocês podem olhar no Ava que vai estar certinho. Qualquer coisa me chama aí, um ou outro no WhatsApp, aí, o professor vai conversar. Vai ser outra luta para descobrir qual aula vai ser. Amanhã é um mistério. Não, pera Boa aí. noite, pessoal. Boa noite, professor. Não, pera aí, gente. Quem? Só um minutinho. Não quis falar, não vai ser um mistério não, quer ver? Acho que eu estou com horário aqui, eu vou olhar para vocês agora. Amanhã vai ser siderurgia e materiais refratários, ok? Siderurgia e materiais refratários. Isso, primeiro siderurgia e depois materiais refratários. E aí Professor, vai ver você bem durante a semana, hein? Quase todo dia. Não, amanhã não é comigo, não. É outra pessoa? Não, só estou falando para vocês não facilitar para vocês procurarem no Ava lá amanhã. Mas fala assim, você está em quase todas as aulas com nós, né, bicho? É quase toda semana, quase a semana toda. Não, 2 dias, né? 2 dias vamos dizer, quase metade, né? Três matérias suas, né? Ô, professor, esses horários, essas matérias durante a semana não tem lá no AVA, não? Como assim? Você não apertou agora. Porque antes tinha um quadro de horários, né, pra gente seguir, vamos supor, na terça-feira, igual hoje, teve